Está no ar mais um episódio da Europa na Veia, o seu podcast sobre o futebol do velho continente. Eu sou Nathalie Lopes e irei apresentar as principais notícias com a melhor equipe de repórteres. Então, continua na escuta e bora ouvir as novidades. Nessa última semana, o Manchester City escapou da punição de ficar 2 temporadas sem participar da Champions League. Além disso, Real Madrid e Porto estão a apenas um passo de levarem os seus respectivos canecos. Segue agora as informações mais quentes dos principais campeonatos do velho continente. Hello my friends do Europa na Veia, a 35ª rodada da Premier League acabou, tivemos mudanças no pelotão da frente e também já temos o primeiro rebaixado na competição. Logo de cara, o West Ham foi até os domínios do Norwich e decretou o rebaixamento dos canários, 4-0 para os Hammers, sem dó nem piedade. Também no mesmo dia, quem venceu foi o Watford, que recebeu o Newcastle e venceu por 2-1 de virada com 2 gols feitos na segunda etapa. Já em ritmo de férias, o Liverpool, campeão atual da temporada, só ficou no empate em 1-1 com o Burnley. A igualdade tirou o 100% de aproveitamento dos Reds em Anfield. Um resultado surpreendente foi a derrota do Chelsea, que vinha em uma ascensão, para o Sheffield United, que venceu 3-0 sobre os Blues. Fechando os jogos de sábado, o Brighton recebeu o Manchester City, mas se deu mal. Os Citizens não tomaram conhecimento e fizeram uma goleada de 5-0 sobre os Seagulls. O brasileiro Gabriel Jesus foi responsável por fazer um gol e dar 2 assistências. No domingo, no dia 12 de julho, o Wolverhampton venceu o Everton por 3-0. O Aston Villa voltou a vencer 2-0 sobre o Crystal Palace e ganhou uma sobrevida na Premier League. De virada e ainda por cima passando pelo rival na classificação, o Arsenal saiu na frente, mas foi derrotado para o Tottenham de José Mourinho. Já os Foxes, que foram visitar os Cherries, tomaram um 4-1 e com isso o time de Brendan Rodgers não conseguiu voltar à terceira colocação. Por fim, em jogo único nesta segunda-feira, o Manchester United venceu o Southampton até os 90 minutos da segunda etapa, mas tomou o empate já nos acréscimos e a igualdade impediu com que os Red Devils subissem para a terceira colocação. E uma notícia que vai agradar aos torcedores do Manchester City foi que o CAS anulou a punição de 2 anos, reduziu a multa para 10 milhões de euros e liberou o Manchester City para disputar torneios europeus na próxima temporada. Então todos os torcedores dos Citizens podem ficar contentes que se o Manchester City for à Champions League, ele irá disputar a competição que é alvo de desejo dos Citizens desde a temporada em que Pep Guardiola assumiu o comando da equipe. Então é isso, galera, um abraço para vocês aí, sigam acompanhando o nosso podcast, um abraço, Fernando Morales. A 36ª rodada da La Liga começou no sábado, dia 11. Ao fim dessa rodada, faltaram apenas 2 rodadas para o fim da competição. O primeiro jogo foi entre o Osasuna e Celta, com vitória do Osasuna por 2-1. O clube está no meio da tabela e o Celta de Vigo está a 4 pontos da zona de rebaixamento. O vice-líder da competição, o Barcelona, visitou o Valladolid e venceu por 1-0. O argentino Lionel Messi deu assistência para o chileno Vidal marcar o gol da partida. O clube está com 79 pontos na segunda colocação, 1 ponto a menos que o Real Madrid, que ainda joga na rodada. O Atlético de Madrid venceu o Betis por 1-0. O jogo foi eletrizante, mas os colchoneiros conseguiram o gol no final da partida com Diego Costa. O clube está em terceiro lugar com 66 pontos. O Espanhol recebeu o Eibar e perdeu por 2-0. O Espanhol é a lanterna da competição e o Eibar deu uma respirada com a vitória. O Leganés aprontou para cima do Valência. O clube venceu por 1-0 e está em 18º lugar na zona de rebaixamento e a 3 pontos do primeiro fora dela. E o Valência estacionou na 9ª colocação da competição. O Sevilha venceu o Mallorca por 2-0 em casa. O clube está na 4ª colocação com 66 pontos e quase classificado para a Champions League. E o Mallorca está na 19ª colocação. Até o fechamento desse boletim, ainda restavam 3 jogos para complementar a rodada. O Villarreal vai receber o Real Sociedad em casa, o Alavés recebe o Getafe em casa e o Granada recebe o líder da competição, o Real Madrid, que com a vitória pode ficar próximo do título da competição. Eu sou Nicolas Rodrigues, com informações da La Liga para a Europa na Veia.
Faltando apenas 3 rodadas para o fim do campeonato português, o Porto caminha para ser o grande campeão dessa temporada. Os Dragões abriram 8 pontos de vantagem para o Benfica e, assim, estão a apenas um empate de levantar o caneco pela 29ª vez. Na semana passada, o time azul e branco venceu o Tondela por 3-1, em partida válida pela 31ª rodada da competição. Nesse interim, o Benfica visitou o Famalicão e empatou por 1-1, dando praticamente adeus à chance de ser campeão da Liga nessa temporada. Em outros jogos, o Rio Ave venceu o Portimonense por 2-1, enquanto o Braga goleou o Paços de Ferreira por 5-1. O terceiro colocado Sporting também venceu na rodada, conquistando uma vitória simples de 1-0 contra o Santa Clara. Assim, o Porto chegou aos 76 pontos e o Benfica vem logo em seguida, com 68. O Sport manteve o terceiro lugar com 59, enquanto que Braga e Rio Ave fecham o G5 com 56 e 50 pontos respectivamente. Já na parte de baixo da tabela, o Portimonense manteve os 27, ficando 3 pontos atrás de Vitória de Setúbal e Tondela. A 32ª rodada começa na segunda-feira 13, com o Marítimo recebendo o Rio Ave. O Porto irá fazer o clássico contra o Sporting e o Benfica irá enfrentar o Vitória de Guimarães no Estádio da Luz. Mesmo Benfica ainda segue sem treinador. Após receber negativas de Pochettino e Unai Emery, os encarnados tentaram repatriar Jorge Jesus, que ainda não se pronunciou sobre o assunto. Essas são as últimas notícias sobre o Campeonato Português. Aqui quem fala é Matheus Gandara para o Europa na Veia. O boletim do italiano desta semana vai começar com uma notícia no mínimo inusitada. O lateral direito Patrick, da Lazio, mordeu o Giulio Donati, também lateral do Lecce. A situação se deu no confronto entre os times pela 31ª rodada da Série A e rendeu punição. O comitê disciplinar do torneio suspendeu Patrick por 4 jogos e aplicou uma multa de 10 mil euros, 60 mil reais na cotação atual. À ocasião, ele foi expulso nos acréscimos após o juiz consultar o VAR. Além disso, viu a Lazio sair derrotada. Resultado esse que se repetiu na 32ª rodada, diante do Sassuolo. Apesar disso, o estrago não foi maior, pois se manteve como vice após a líder Juventus tropeçar. A velha senhora perdeu para o Milan por 4-2 e ficou no empate diante da nova terceira colocada, a Atalanta. Já a Internazionale fecha o G4, mas pode reconquistar sua posição caso vença o Torino nesta segunda-feira. Na sequência, Roma, Napoli e o já citado Milan estão firmes na disputa pela Liga Europa, com os rossoneiros correndo por fora. Agora, focando na parte de baixo da tabela, temos 2 virtuais rebaixados e outras equipes lutando contra uma vaga indesejada. Spal e Brescia, com 19 e 21 pontos, respectivamente, já planeja a próxima temporada na segundona da Itália. O Lecce ocupa a posição restante na zona de rebaixamento, somando 29 pontos. Porém, a diferença para o Genoa, primeira equipe fora, está em apenas 1. Mais afastados estão o Torino, com 34, e a dupla Udinese e Sampdoria, ambas com 35. Com isso, chega ao fim mais um boletim do futebol italiano. Rômulo Morsi para a Europa na Veia. Para saber mais, é só acessar o site do Futebol na Veia, prognósticos, colunas e o Mercadão da Bola. Isso e muito mais. Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Agora, iremos saber mais sobre os campeonatos do lado oriental da Europa, que já tem alguns campeões definidos. Nesta semana, tivemos a final da Copa da Ucrânia, e o Dinamo de Kiev se sagrou campeão após vencer o Vorskla Poltava nos pênaltis, na última quarta-feira. O Dinamo abriu o placar da partida, disputada com portões fechados na cidade de Kharkov, no leste do país, aos 28 minutos do primeiro tempo, com o gol do meia Benjamin Verbico. Mas a 10 minutos do final, o atacante Ruslan Stepanuk marcou pelo Vorskla, igualando assim o placar. Em uma dramática decisão nos pênaltis, o Dinamo chegou à vitória por 8-7, garantindo assim sua participação na fase de grupos da próxima Liga Europa. Já seu grande rival, o Shakhtar Donetsk, segue sendo o dono do campeonato ucraniano, mesmo após a conquista do campeonato. O Shakhtar somou neste domingo uma nova vitória na Liga Ucraniana, desta vez contra o Desna, por 4-2. Faltando agora apenas 2 rodadas para o final do campeonato. O atacante israelita Manor Salomon marcou o primeiro para o Shakhtar aos 25 minutos e apenas 1 minuto depois serviu o jovem brasileiro TT, para assim fazer o segundo gol da equipe na partida. Logo aos 29 minutos ainda do primeiro tempo, Gitchenko reduziu para o Desna. No segundo tempo, Michael marcou novamente para o Shakhtar,
aos 15 minutos. Filipov ainda deu esperanças para o dono da casa, porém, 2 minutos depois, foi o meia Alan Patrick que definiu o placar, 4-2 para o Shakhtar. O Shakhtar, que já se assegurou o tetracampeonato desta temporada, soma agora 78 pontos em 30 jogos, 25 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, enquanto o segundo classificado, o Zorya, conta com apenas 57 pontos. Eric Nascimento para o Futebol na Veia. Na Primeira Liga da República Tcheca, tivemos a última rodada, onde no último dia 8, o Pilsen ganhou de 4-0 do Liberec, no Clássico de Praga, Slavia e Sparta ficaram no 0-0 e o Jablonec empatou por 1-1 com o Ostrava. Já no domingo, Liberec e Boleslav duelaram pela final do play-off, que define o último classificado para a fase de qualificação para a Europa League. E o jogo foi quente, e no final o Liberec garantiu a vaga com uma vitória por 2-0, com gols de Pezek e Mara marcando de pênalti. Com isso, os classificados ficaram Slavia Praga, campeão, e Pilsen, vice-campeão, classificando-se para a fase de qualificação da Champions League. O Sparta Praga classificou-se para os playoffs da Europa League e Jablonec e Liberec se garantiram na fase qualificação da Europa League. Com isso, fica faltando apenas as definições de rebaixamento, onde brigam por 2 vagas 4 equipes. São elas Zlin, Karvina, Opava e Pibran. No próximo dia 26, os jogos serão esses: entre Trepsi e Opava, SK Sigma versus Zilin e Karvina versus Pibran. Essas foram as notícias do futebol tcheco. Eu sou o Marcos Moraes para o Futebol na Veia. Arroi! Fala galera do Europa na Veia, voltei para falar com vocês sobre a reta final da temporada do futebol croata. Então vamos lá! Tivemos rodada neste fim de semana pelo Croatão e aconteceu o que a gente já esperava. O Inter Zapresti caiu para a segunda divisão. Os gigantes do subúrbio perderam para o Rijeka por 1-0, tirando qualquer chance de escapar da queda. A equipe cai depois de 5 anos atuando na primeira divisão. A atual campanha era de apenas 17 pontos em 34 jogos, com um grande detalhe: são 13 derrotas seguidas. Já o Rijeka segue na disputa pelas vagas europeias. Falando nisso, faltando apenas 2 rodadas para o fim do campeonato, a diferença entre o segundo e o quinto colocado é de apenas 5 pontos. Porém, a briga pela vaga da Liga dos Campeões está entre o vice-líder Osijek com 62 pontos e o Lokomotiva em terceiro com 61. Já o Rijeka, em quarto com 58, e o Hajduk, em quinto com 57, lutam pela vaga da Liga Europa. Em relação ao quinto colocado Hajduk, aconteceu algo que ninguém esperava, ninguém entendeu. A equipe venceu o derby contra o Dinamo de Zagreb por 3-2, algo que não acontecia desde 1987. Porém, no dia seguinte, o seu presidente do conselho administrativo Bribic renunciou ao cargo. O motivo apresentado foi a não classificação para a Liga dos Campeões, o principal objetivo na temporada. Uma equipe que tem algo para comemorar nessa rodada é o Varaždin. O time garantiu a sua permanência na primeira divisão com a vitória de 1-0 sobre o Gorica. O clube abriu 9 pontos em relação ao Istra 1961, primeiro da zona do rebaixamento, que por sinal, o Istra 1961 vai enfrentar o segundo colocado da segunda divisão na disputa do play-off para se manter na primeira divisão. O adversário pode ser o Oriente ou o Zmijavic. Bom, essas foram as informações do futebol croata. Eu sou Vinícius Mota, para a Europa na Veia. Fala galera, na Turquia, a 31ª rodada da Super League começou no último sábado 11, com a vitória por 3-1 do Gençlerbirlik sobre o Göztepe. No domingo, o Sivasspor venceu por 2-1 fora de casa o Fenerbahçe e se manteve na terceira colocação. O Lanterna Ankaraguçu bateu o Galatasaray por 1-0 e ainda briga para não cair. O Kaşimpaşa venceu por 2-0 o Rizespor. Já o Antalyaspor venceu por 1-0 o Alanyaspor. Kayserispor e Gaziantep ficaram no 1-1. A rodada se encerra nesta segunda. Neste exato momento, 3 jogos estão em andamento. O líder Başakşehir vai perdendo de virada para o Konyaspor por 2-1. O vice-líder Trabzonspor está vencido por 1-0 o Denizlispor. Malatyaspor e Beşiktaş empatam por 0-0. Tabela: o Başakşehir lidera com
com 66 pontos, seguidos do Trabzonspor com 62. O Sivasspor tem 57 e o Besiktas fecha o G4 com 54. Já a briga pelo rebaixamento vai ficando cada vez mais acirrada. Malatyaspor e Konyaspor com 33, Denizlispor, Rizespor e Kayserispor com 32 e Ankaraguçu com 29 lutam para não cair. Esse foi o Boletim de Futebol Turco. Eu sou André Lobato para o Europa na Veia. Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? Neste fim de semana, na 28ª rodada da Liga Russa, o Krasnodar derrotou o Urais por 3-0. Já no início da partida, com apenas 13 minutos de bola rolando, o time da casa abriu o placar com Max Berg. Em seguida, Manuel Fernandes ampliou o placar aos 57 minutos do primeiro tempo. Remy Capella marcou de pênalti o último gol da partida, assim definindo a vitória para os donos da casa. Com essa rodada, o Krasnodar terminou a partida em terceiro lugar com 48 pontos. Já no topo da tabela, os dois primeiros, não houve alteração. Em primeiro, segue o Zenit, com 66 pontos e já campeão, e em segundo, o Lokomotiv, com 51 pontos. Nessa mesma rodada, o CSKA de Moscou empatou em 1-1 com o Rubin e se afastou da Liga dos Campeões. Agora a equipe soma 47 pontos e está em quarto lugar na tabela, e seu destino para as principais competições europeias será decidido nas últimas rodadas da RPL. Por sua vez, o Zenit, campeão pela segunda vez consecutiva, está perto de fazer o acordo de alto nível. O clube de São Petersburgo vai assinar o contrato com um dos heróis da Copa de 2018, o zagueiro croata Dejan Lovren, uma das peças principais do Liverpool na temporada passada. O jogador não vem sendo usado com frequência pelo técnico Klopp. O fato do Zenit ter um interesse em adquirir Lovren foi relatado por várias fontes. Isso inclui jornais britânicos como The Times e Daily Express. Já na Rússia, o Russian.com. De acordo com esse último, o time de São Petersburgo, que conquistou o título russo antes do previsto, estão prontos para assinar o contrato por 2 temporadas, com a possibilidade de estender para a terceira e oferecer um salário de 2,5 milhões de euros por ano. Agora é aguardar e ver os próximos capítulos dessa história. Aqui é o William Cardoso para o Futebol na Veia. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com @futebolnaveia. Lives, entrevistas e muito mais. Só ir lá dar uma conferida. Você vai escutar a seguir como está acontecendo a pausa do futebol na Alemanha. Vai pintar o gol da Alemanha. Olha o gol da Alemanha. Kedira bateu o 5º gol da Alemanha contra a seleção brasileira. 5º gol da Alemanha contra a seleção brasileira. Vai cruzar, voltou para Alain, apontou, virou a bola escorada e entrou. Schuller, camisa número 9. Toque pro Chil, vai marcar o gol, atirou, gol! Gol da Alemanha! Agora, o que eu vou dizer, né? 7-0. O time do Brasil com o Oscar, dominou, fintou, limpou, bateu, é gol! É gol de Oscar. 7-1. Leandro Cassada. Falei que teria 4 gols? Aí teve esses nas vozes de Deva Pascovitch, José Carlos Garotinho, Pedro Ernesto e José Silvério. E nessa segunda-feira, 13, graças à paz de Shirley, a Guts, a Alemanha saiu com o tetra do Maracanã em jogo muito disputado com a Argentina, seguindo a regra que o tetra só sai 24 anos após o tricampeonato. E falando Gutzinho, o jogador vive uma baixa tremenda. Não viu o Borussia Dortmund renovar seu contrato, mas pelo menos viu a lista de times que se interessam pelo jogador aumentar. O último é a Lazio, que se junta a Roma, Atlético de Madrid, Schalke 04 e Hertha Berlim na onda de equipes que sondaram o atleta. No entanto, a Alemanha foi só Guts e a seleção campeã do mundo em 2014 viu a sua liga se tornar mais forte, algo que construiu com o tempo e deu naquele elenco campeão. Sendo assim, já se tem um planejamento para a próxima temporada, caso nenhuma outra onda ou pandemia atrapalhe. A temporada volta com a Supercopa Alemã com o Klassiker entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund.
Os areneiros disputam a competição mesmo com os bávaros fazendo o doblete de títulos nacionais. Isso porque foi vice da Bundesliga e melhor que o vice da Pokal, Leverkusen. Lembrando que o Borussia Dortmund ainda foi longe na competição, até as quartas de finais. A Bundesliga 2020-21 começa no dia 18 de setembro e termina no dia 22 de maio. A diferença fica na pausa de inverno, que em vez de 30 dias, será de 12, de 21 de dezembro a 3 de janeiro. Além disso, não parará na 17ª rodada como de costume, e sim na 13ª. Na Pokal, uma semelhança e uma diferença. Ela se inicia antes das ligas, nos dias 14 e 17 de setembro, mas acaba antes, no dia 3 de janeiro. Os playoffs de acesso acontecem entre os dias 26 e 30 de maio. E eu sou Guilherme Ribeiro para a Europa na Veia. Olá, amantes do futebol europeu, olá, amantes do futebol belga, que já estão contando os dias para a volta do campeonato que está previsto para o dia 8 de agosto. A Pro League, portanto, anunciou uma nova proposta de calendário, e desse modo, abrindo a liga já no dia 8, o atual campeão Clube Bruges recebe o Charleroi. O Standard Liège enfrenta o Cercle Bruges e o KV Oostende o Racing Genk. No dia seguinte, 9 de agosto, é a vez do STVV e Anderlecht, Zulte Waregem e KV Mechelen, Antwerp e KA Genk e, por fim, KV Kortrijk e Eupen. Encerrando a primeira rodada, no dia 10, teremos Excel Mouscron enfrentando quem subir da segunda divisão, ou seja, o Bergschop ou o HL. No entanto, não tem nada definido, já que o Aslan Beveren ainda luta na justiça pela permanência na elite do futebol belga. Obviamente, o calendário não agradou a todos. O Antwerp, por exemplo, já reclama da difícil sequência logo de começo. Após a final da Copa contra o Clube Bruges, o time tem pela frente o KA Genk em casa, o Racing Genk fora, o Charleroi em casa, o Cercle Bruges fora e o Clube Bruges fora também. Teoricamente, esses são os times do primeiro escalão na Bélgica, só faltou enfrentar o Anderlecht e o Standard Liège para complicar ainda mais o início do clube. Enfim, por hora, enquanto não volta, os treinos e as movimentações no mercado têm sido as grandes novidades por lá, embora esta última semana não fora tão agitada como as demais. O Anderlecht, por exemplo, acertou definitivamente a venda de Alex Salamakers para o Milan. O jovem de 21 anos foi emprestado ao Milan, que agora está aproveitando a opção de compra do jogador, e com isso os roxo-brancos lucram mais de 3 milhões de euros. E essas são as notícias direto da Bélgica. Eu sou Lucas Ribeiro para a Europa na Veia. Olá a todos, meu nome é Vitor Hugo e está começando mais um boletim do futebol holandês. O jogador Robin fez o primeiro treino após o retorno ao futebol. Agora, como atacante do Groningen, o jogador pode jogar o seu primeiro jogo em 1 de agosto contra o Heracles Almelo. O ex-jogador do Ajax, Siem Surbier, faleceu nesse domingo vítima de uma hemorragia cerebral. Ele foi um dos jogadores mais importantes do Ajax no auge do povo de Amsterdã, nos anos 70 do século passado. Para finalizar, o KNBV enviou nesta quinta-feira um protocolo de 80 páginas para os clubes, jogadores, funcionários e espectadores do futebol profissional, para que eles possam seguir as medidas provisórias para a próxima temporada. Algumas medidas são: os espectadores devem manter distância de 1,5 m. Pessoas da mesma família não precisam manter distância. Quando chegar no estádio, todos os torcedores deverão responder perguntas sobre a sua saúde. Máscaras faciais não são obrigatórias para treinadores e reservas. As bolas da partida são desinfectadas antes e durante o jogo e devem ser usadas garrafas de águas pessoais. Jogadores e funcionários farão teste de coronavírus pelo menos uma vez na semana e 24 horas antes da partida. É isso, galera. Essas são as principais informações do boletim holandês essa semana. Um abraço a todos e até semana que vem. Senhoras e senhores, je suis très excité com o futebol francês, afinal, a bola aos poucos vai voltando a rolar no país. Na última terça-feira, o PSG e o Lyon anunciaram uma série de amistosos antes dos jogos oficiais de Copa e Champions League. O Lyon organizou junto ao Nice, o Rangers e o Celtic o troféu Véliat. Ele ocorrerá na casa do Lyon, o Parque Olympique Lyonnais, entre os dias 16 a 18 de julho. Lembrando que esses jogos terão torcida de até 5.000 pessoas e transmissão no canal do YouTube do Lyon. Já o PSG marcou 3 amistosos, um contra o Le Havre, que falaremos daqui a pouco, uma partida contra o time belga do Aslan Beveren no dia 17 e contra o Celtic da Escócia no dia 21. Os jogos também terão torcida de até 5.000 pessoas e transmissão no YouTube e no Facebook do PSG. Falando de PSG mais uma vez, a equipe voltou a campo nesse último domingo contra o time do Le Havre em Le Havre.
A equipe comandada por Thomas Tuchel foi com seus principais jogadores e o resultado contra um clube de segunda divisão francesa saiu como esperado, 9-0 para o Paris Saint-Germain. Só no primeiro tempo, a equipe de Paris abriu 5-0 com destaque ao quarteto ofensivo. Di Maria com seus passes mágicos dignos de magia, Mbappé driblando com sua velocidade, Icardi sendo artilheiro e Neymar com toda a sua habilidade marcando até golaço. Por fim, foi 9-0 para o PSG, com 2 gols de Icardi, Neymar e Sarabia, 1 gol de Mbappé, Gueye e Kalimuendo. Foi divulgada também a tabela da Ligue 1 da temporada 2020-21, uma nova temporada, uma nova história, uma nova identidade. O campeonato tem início do dia 23 de agosto, mesmo dia da final da Champions, e última rodada no dia 23 de maio de 2021. Como destaques dessa primeira rodada estão a estreia do campeão PSG contra o Metz e o jogo duro entre o Olympique de Marseille e Saint-Étienne. Bom, eu sou Bruno Scaciotti, esse foi o seu boletim do futebol francês no nosso Europa na Veia. A bola vai voltar na França. Forte abraço a todos e fiquem em casa. Aos poucos, a bola está voltando a rolar na França, e em grande estilo para o time da capital. Com certeza, o PSG vai com tudo para conquistar o título da Champions League. Até lá, continue acompanhando as principais informações no futebol na veia. Quero agradecer a toda a equipe, os nossos repórteres que abrilhantaram ainda mais esse episódio e sempre com muita informação. E agradecer a você que acompanhou até aqui pelo YouTube, Anchor e Spotify. Não deixe de se inscrever ou nos seguir. É isso, galera. Até o próximo episódio. Fique em casa e até mais.